Os Estados Unidos recuperou, mas está-se na dúvida se não entra de novo um novo vizinho, né? Se não vai ser uma coisa assim. WG. Ou, no caso da Europa, está aparecendo mais um L. Né? Diz assim, uma coisa assim. E mesmo o resto dos países está mais para U. Não há perspectiva de que essa crise se resolva nos próximos anos. Mas isso não nos afetaria. Porque, por exemplo, ao contrário do que muitos dizem, eu insisto, o nosso problema é do lado das importações. Porque do lado das exportações, todo isso, vamos virar outra vez um país primário. Perdão, primário exportador. Na antiga divisão internacional do trabalho, era uma droga. Mas na atual divisão internacional do trabalho, em que a Ásia é quem cresce, é a fronteira de expansão, a Europa não cresce nada, e os Estados Unidos crescem pouco, vai haver demanda de matérias-primas e preços altos de matérias-primas pela próxima década. Então as relações de troca são favoráveis. Está claro? Nós não estamos prejudicados por causa das relações de troca, ou por causa da queda nas exportações globais. Nós estamos preocupados com a subida dramática das importações, que está, evidentemente, afetando os setores internos. Está não, vai afetar. Por enquanto ainda não está. O setor de bens de capital não está. Por que o setor de bens de capital não está investindo quando a taxa de investimento está subindo? Porque estão importando bens de capital. E fora os bens de capital tem a eletrónica de consumo e os automóveis. É só olhar e ver a feira de automóveis que está aí. Se a automobilística começar a incorporar autopeças de fora e a diminuir o coeficiente de nacionalização, voltamos à situação em que estávamos no começo da industrialização, o que é lamentável. Então, na verdade, nós estamos com um problema automobilis, eletroeletrônica e bens de capital. E isto são as indústrias importantes do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista da taxa de investimento. Então não dá para você deixar passar. Além disso, a taxa de juros prejudica, de um modo geral, o horizonte de investimento. 2. Prejudica o financiamento de longo prazo do mercado de capitais. 3. E prejudica a dívida pública. 4. É coisa para pouco, né? Eu, pessoalmente, eu e vários colegas da casa, eu vou dar uma pancada na cabeça daquele senhor, mas ele vai embora, graças a Deus. Vê se põe lá o presidente do Banco Central que presta. O Banco Central, o problema do Banco Central é que ele faz o que quer. Mas, mesmo que não seja formalmente independente, é na prática independente, que, aliás, ocorre em todos os países do mundo. Não é só aqui. Não é tanto o problema de estar ou não estar registrado, se ele é. Ele, na prática, é. Quer dizer, se você tem uma equipe ortodoxa no Banco Central, danou. Está aí a Europa, não nos deixa mentir. Sempre foram ortodoxos. O Japão, que entrou na crise por causa da ortodoxia do Banco Central deles. Então nós estamos com um problema de curto que é esse. O problema central de curto é esse. Agora, nós temos, obviamente, vantagens de longo prazo muito consideráveis, que dão ao país perspectivas muito boas. Quais são? Primeiro, recursos naturais. Ninguém tem matéria de petróleo, alimentos, água. Então, se você tem energia, água e alimentos, evidentemente, e tem a extensão continental do país, você está muito bem vis-à-vis as potências emergentes. Agora, como é emergente, não é mais os Estados Unidos, está lá paradão naquela hegemonia podre, está meio podre, está andando, parece caranguejo andando de lado, e quem está emergindo é a Ásia, a qual não tem nem água, nem petróleo, nem alimento. Obviamente nós somos desse ponto de vista, somos uma potência alimentar, como os Estados Unidos eram no século XIX, tá claro? Século da Inglaterra. Nós, nesse particular, aparecemos nos Estados Unidos do século XIX.
Outra vantagem que temos, a janela demográfica. Nós, nos próximos 10 anos, vamos ter uma estrutura populacional em que a população em idade ativa é superior à população jovem fora do mercado ou aposentado, ainda, o que é uma vantagem que vai, acho que até 33, a janela, pelos demócratas, a nossa janela demográfica vai até 33, o que é ótimo. Aí é o contrário de contado dos chineses e dos hindus. Esses são contrários com uma dificuldade. Os chineses e hindus têm dificuldades tanto do lado dos recursos naturais quanto do lado da população. Eles têm uma situação demográfica péssima. E ademais uma massa de população rural gigantesca. O problema da China é quem vai fazer com o rural deles, que vai ter metade da população. Nós não. E a outra vantagem é, claro, os bancos públicos. Além de toda essa campanha de imprensa, essa imprensa está péssima. Não só do ponto de vista eleitoral, como pode dizer uma carnificina aí, mas do ponto de vista do ataque aos bancos públicos. Toda hora o BNDES estão enchendo o saco do BNDES. Toda hora estão enchendo o saco do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica. O que é um absurdo. Porque essas são 3 instituições que foram fundadas há muito tempo e sem as quais o Brasil não teria se desenvolvido. Isso é impossível. Assim, como é que você vai fazer o programa de habitação popular sem a Caixa? Olha, na ditadura eles fizeram alguma coisa? Não, mas tinha o BNH, que era o equivalente à Caixa de hoje. Está claro? Tiveram o BNDES, pelo menos com o Marcos Viana. É o fim do Campos, claro, que não eram lá muito favoráveis. Mas no período do Marcos e do Geisel, sem dúvida que foi importante. Então você, e o Banco do Brasil, que é essencial para o nascimento do capitalismo brasileiro, digamos assim. Isso é uma coisa ali. Então essas são as prioridades. Perspectivas. Bom, prioridade mesmo, quer dizer, quais são as prioridades de qualquer governo nacional, que se interessa? Do ponto de vista do governo federal, a primeira sempre é a vulnerabilidade externa. Sempre. Você não pode se deixar ficar vulnerável externamente, senão vai acabar por brecha. Essa tem sido a história brasileira. A segunda grande prioridade é a logística. Desenvolvimento e manutenção da infraestrutura. Logística e energia. Está claro? Infraestrutura. Que também nós passamos muito mal, porque ela ficou atrasada na década de 80 e 90. Então nós estamos ainda com um moleque em matéria de infraestrutura que está sendo agora financiado pelo BNDES e vamos. Porque se fosse só contar com o orçamento federal, não dava para tudo. Ninguém financia a grande central hidroelétrica, o petróleo a partir do orçamento federal. Não existe isso. Agora, aquilo é mais para as outras obras de saneamento, infraestrutura menor. Outra coisa que também não pode abrir mão, e que avançou agora, mas pode recuar, esse que é o problema, é a... Porque as duas primeiras, eu dou de barato, que eu não sei que seja completamente idiota, você vai tomar conta. Agora vem as duas, que não é verdade, não precisa ser idiota, basta ser reacionário. Seguridade social e direitos sociais. Universalização dos direitos sociais. Isso é a coisa que está ligada ao progressista. O conservador acha que já está gastando demais, tem que fazer a economia fiscal. Política externa independente, com autonomia. De novo, isso é coisa de política de governador progressista, senão o governo fica contra. Por exemplo, essa coisa da inserção internacional soberana e a política de integração sul-sul, isso eram as públicas. É de tal maneira que os argentinos, por exemplo, ficam perguntando o que é isso. Porque de todos os que está vindo na cabeça dele, de ficar fazendo críticas ao sul, crítica para cá, e a integração sul-sul, ele é contra. Ele é a favor da integração com os Estados Unidos. É esta altura do campeonato. A gente entendia que o Fernando Henrique fosse a favor, mas era não se entende. Claro que ele parou de falar no assunto e começou a falar de outras coisas, porque parece que não colava muito o que ele estava dizendo. Mas enfim, isso é tipo. Então são 4 pontos permanentes do governo federal. Depois tem as prioridades das esferas, das unidades federativas. Essas têm que ter coordenação nas 3 esferas do governo.
federal, estadual e municipal. São as políticas universais de saúde e educação, que são políticas de coordenação. Você não adianta nada melhorar o SUS a nível federal se o governo do Estado não resolveu, a prefeitura resolveu que os hospitais não é para funcionar. Aí danoso, está claro. Transporte coletivo e planejamento metropolitano, o mesmo. Planejamento metropolitano e transporte coletivo supõe o apoio da esfera federal e a coordenação com as outras esferas. E as políticas de segurança. Não é possível fazer uma política de segurança de uma única ordem, federal, ou estadual, ou municipal. Tem que ter uma política de segurança. Todo mundo tem logo de segurança federal, é basicamente as fronteiras. Ela não pode. Tem polícia federal, tem exército. Então, essas três políticas, as políticas universais, transporte coletivo e planejamento metropolitano e segurança, são as três órgãos e requer-se coordenação. Então, obviamente que se houver hostilidade entre os níveis de governo, você não vai para nenhum. E, finalmente, aquelas políticas de que ainda não há muita consciência na sociedade e que requerem uma consciência proativa da própria sociedade civil. Combate permanente à desigualdade e à exclusão. Ainda tem gente que acha que as políticas que combatem a exclusão são políticas de pobre. É política para pobre, conivência. Diz que os pobres com isso não trabalham, enfim, o pessoal é meio ignorante. Isso é mais do criacionismo, já é ignorância. Tá? Progresso técnico. Não é muito favorável a discutir progresso técnico. Progresso técnico para eles é desenvolvimento de consumo. Isso é automóvel de luxo, essa porcaria. É a superfície. Cultura popular, com política maior. E ecologia. São coisas que não há maneira de fazer sem um aumento da consciência crítica da própria sociedade. E nisso é claro que a universidade é um papel fundamental. Estou dizendo toda a universidade, né? E todas as escolas do modo geral. Isso é uma coisa que desde o ensino médio teria que dar uma sacada. No que diz respeito ao ensino universitário, ao ensino técnico, eu não estou pessimista, porque esse realmente é da esfera federal e está avançando. Eu estou pessimista com o resto do ensino médio. Aí precisa fazer as reformas que estão em curso e levá-las adiante, porque quando você não formar professores para o ensino médio e não pagar melhor a esses professores, é ensino médio público. Você vai ter privado. E aí um rebaixa o outro. Então é fundamental na questão de educação, da reforma educacional. Ainda mais reformas. Não quero discutir porque as duas que sempre estão em discussão nunca se fazem. São a reforma política e a reforma tributária. Eu confesso aos que estou um pouco cansado do assunto, porque quando fui deputada federal na década de 90, já estava em pauta, cansado de discutir, não aconteceu nada. E continua não acontecendo nada, porque os grupos de interesse, contra são muito grandes. Contra a reforma política. Oligarquias. Os grupos de pressão dentro do Congresso são contra. E contra a reforma tributária, os grupos de pressão econômica. Na verdade, é difícil fazer uma reforma tributária progressista, porque o rico não quer, tem lobby no Congresso, e é difícil fazer reforma política. Mas o que não importa é que não sejam reformas essenciais. Como essa discussão também se perde, está tudo quanto é notícia, convém levar o debate adiante, chamar gente que entenda, porque pelo menos no meu tempo, o debate estava claro, agora não.